Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal e hoje eu gostaria de ler com vocês alguns versículos aqui do capítulo 1 de Jonas. Primeiramente nós vamos ler do versículo 1 ao 4 e depois nós vamos ler do 15 ao 17. Vamos lá então, Jonas capítulo 1, dos versículos 1 ao 4, a palavra do Senhor diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Os versículos 15 ao 17 diz assim: Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Essa história, queridos, é uma história muito conhecida, história de Jonas, e a palavra vai nos dizer que o Senhor ordena que Jonas fosse a Nínive para pregar o arrependimento àquela cidade, para pregar que a sua maldade tinha subido até a presença do Senhor. Mas Jonas sente ali medo, ele fica receoso e ele se levanta, mas ele se levanta para fugir. E aí a palavra do Senhor vai dizer que ele embarca num navio, num sentido diferente àquele que o Senhor o havia mandado. Mas a palavra do Senhor diz que agora uma forte tempestade enviada pelo Senhor encontra aquele barco e começa a assolar aquele navio. Queridos, quando Deus fala conosco, nós precisamos obedecer a sua voz, porque assim como Jonas, pode ser que o Senhor permita na nossa vida tempestades que vão assolar não somente a nós, mas também as pessoas que estão à nossa volta. Nós precisamos ser obedientes ao Senhor. E agora esses homens aqui desse navio vão ficar desesperados. A palavra do Senhor diz que eles ficam com medo, eles começam a clamar cada um ao seu Deus. Eles começam a lançar no mar a carga que estava no navio para que o navio ficasse mais leve. Mas Jonas tinha descido no porão do navio e ali ele estava deitado e ali ele estava dormindo. Agora o capitão do navio se aproxima de Jonas e ele fala: O que está acontecendo com você? Está caído no sono, levante-se e invoque o seu Deus. Talvez esse Deus se lembre de nós para que nós não pereçamos. E os marinheiros ficavam falando uns com os outros: Vamos lançar sorte para descobrir quem que é o culpado desse mal. E a palavra de Deus diz que quando eles lançam a sorte cai sobre Jonas. E aí agora eles falam: Quem que é o culpado por este mal que nos aconteceu? O que é a sua ocupação? De onde que você vem? O que é a sua terra? Que povo que você é? E agora Jonas responde: Eu sou hebreu, eu temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. E aí os homens perguntam: Mas então o que é isso que você fez? Porque aqueles homens já sabiam que Jonas estava fugindo da presença de Deus. E agora eles falam: O que a gente tem que fazer com você? Porque eles sabiam que o mar estava ficando cada vez mais terrível. E agora Jonas olha para eles e fala assim: Me peguem, me lance no mar e o mar vai ficar calmo. Queridos, olha que situação. E a palavra ainda diz que os homens tentavam remar, tentavam se esforçar para alcançar a terra,
Mas a palavra diz que quanto mais eles se esforçavam, mais o mar ficava tempestuoso, mais o mar se agitava, mais ele se agitava. Queridos, depois da gente fugir da direção do Senhor, não adianta remar, não adianta tentar com os nossos próprios esforços, ou nós nos entregamos ao mar do Senhor para permitir que Ele faça na nossa vida aquilo que é a vontade dEle, ou então nós vamos perecer continuando remando. Então a palavra do Senhor diz que eles olham assim, os marinheiros clamam e dizem: Senhor, a gente te pede que não nos deixe perecer por causa da vida desse homem. E não faça cair sobre nós esse sangue inocente, porque o Senhor fizeste o que foi do seu agrado. Então o que ele estava falando? Deus, nós vamos jogar esse homem no mar, mas não culpa a gente pelo sangue dele, porque o Senhor sabe exatamente o que está acontecendo. Então agora eles pegam Jonas e eles lançam Jonas no mar. E a palavra de Deus diz que a fúria do mar se acalma. A fúria do mar se acalma. Queridos, não adianta a gente querer fugir da presença de Deus. Não adianta a gente querer fugir dos propósitos do Senhor. Quem põe a mão no arado não olha para trás. Deus é um Deus justo, Deus é um Deus misericordioso. Mas Ele é um Deus justo, misericordioso, amoroso, porém justo. E Ele sabe o que é melhor para nós. E aquela tempestade ali não veio para matar, veio tempestuosa. Açoitava aquele barco de um lado, de outro. Mas Deus não enviou aquela tempestade para matar, Ele enviou aquela tempestade para consertar. Muitas vezes nós estamos enfrentando tempestades nas nossas vidas por causa da nossa desobediência, e por causa da nossa desobediência, as pessoas ao nosso redor também estão sofrendo. Mas hoje, o Espírito Santo está nos convidando a reconhecer o nosso erro e a nos lançar nos braços do Senhor. Porque Jonas aqui, ele reconheceu o seu erro e ele sabia que não ia ter outro jeito, ele precisava ser tirado daquele barco, porque aquele barco não era o lugar que o Senhor pediu que ele estivesse. Ei, é melhor você estar lançado num mar, em alto mar, nadando no braço, do que estar num barco onde não foi Deus que te colocou. Escuta isso, não foi Deus que colocou Jonas naquele barco, e Jonas sabia disso. Olha que mistério maravilhoso da palavra do Senhor, que revelação maravilhosa que o Espírito Santo nos traz neste dia. Não foi Deus que colocou Jonas naquele barco. Sendo assim, Jonas sabia que era melhor estar em alto mar, nadando, abraçada, do que estar dentro de um barco que não foi Deus que colocou ele lá. Eu sei, queridos, que existem situações na nossa vida que Deus nos empurra para lugares que a gente pensa que vai nos matar. Nos matar. Qualquer pessoa ali no lugar de Jonas poderia ter pensado que no momento que caísse no mar ia morrer. Qualquer pessoa poderia ter insistido em ficar no barco mais um pouco, mas Jonas sabia que ele precisava se lançar ao mar. Jonas sabia que ele precisava sair daquele barco, porque aquele barco era o lugar errado. Talvez você deu um passo em falso lá atrás, e agora você está num barco que está quase naufragando, e o Espírito Santo está dizendo hoje ao seu e ao meu coração: pula desse barco enquanto é tempo. Sai desse navio enquanto é tempo. Sai dessa roda de amizade enquanto é tempo. Sai deste lugar enquanto é tempo. Fuja dessas companhias enquanto é tempo. Abandona esse projeto enquanto é tempo. Abandona os seus planos enquanto é tempo. Você pode pensar que se você abandonar esse projeto pelo meio do caminho vai ser pior. Você pode pensar que se você pular desse barco vai ser pior.
Você pode pensar que se você se levantar desta mesa neste momento e nessa situação, vai ser pior. Mas quando nós olhamos para a história de Jonas, nós vemos que ele diz assim: olha, me joga no mar. Me joga no mar. Porque vocês serão livres dessa tempestade. E comigo Deus sabe o que faz. Então esses marinheiros, eles oram. Eles oram dizendo: Senhor, não coloca a culpa da morte desse homem sobre as nossas costas. Porque o Senhor fez aquilo que foi do teu agrado. A palavra então diz que os marinheiros pegam Jonas, lançam no mar. O mar ali se acalma. E a palavra ainda diz que esses homens temeram o Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos ao Deus vivo. Se você sair dessa situação enquanto existe tempo, você pode até mesmo ainda fazer com que pessoas creiam em Deus, fazer com que pessoas se rendam ao Senhor, fazer com que pessoas temam a Deus. Mas se você continuar no lugar errado, você vai continuar fora do seu posicionamento, você vai continuar fora da direção de Deus e você vai continuar não cumprindo o seu propósito. Jonas ali naquele momento, ele colocou a sua cabeça no lugar e ele sabia que precisava cumprir o seu propósito. Então ele é lançado naquele mar. E a bonança que veio logo em seguida causou temor no coração daqueles marinheiros. Então está na hora de você voltar ao seu propósito. E a palavra do Senhor no versículo 17 vai dizer: o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Se você abortar o seu projeto de rebelião, o seu projeto de rebeldia hoje, eu não sei qual é o grande peixe que Deus vai usar, mas Ele ainda pode te salvar dessa situação. Ele ainda pode te salvar dessa emboscada, Ele ainda pode te salvar dessa tempestade, mas você precisa crer que pular fora desse barco que não é o seu lugar e estar no mar, e estar entregue, totalmente rendido à vontade de Deus, é melhor do que você estar no lugar errado. Então hoje, se entregue, se renda à vontade de Deus, totalmente. Renda os seus projetos no altar do Senhor. Renda os seus planos no altar do Senhor. Entregue a sua rebeldia no altar do Senhor. Entregue a sua rebelião no altar do Senhor. Porque é só Ele que tem o poder de cessar essa tempestade na sua vida. Eu não sei se você está dentro da igreja, se você por algum motivo está afastado dos caminhos do Senhor. O que eu sei é que Ele pode te salvar dessa tempestade, só Ele sabe o meio. Só Ele sabe o meio. Eu não sei, você não sabe. Mas o que eu tenho para te dizer é que a vontade de Deus, ela permanece sendo boa, perfeita e agradável. E eu tenho certeza que assim como na vida de Jonas, essa baleia, esse grande peixe, que poderia parecer também o fim, foi o recomeço para ele. E hoje o Espírito Santo tem um recomeço para a sua vida. Hoje o Espírito Santo tem um recomeço para a sua história, mas você precisa se posicionar novamente. Deus não quer você num barco que não foi Ele que te colocou. Deus não quer você num projeto que não foi Ele que te deu. Deus não quer você falando coisas que não foi Ele que mandou você falar. Deus não quer você agindo da maneira que não foi Ele que te pediu para agir. Então hoje, aborte os seus próprios planos para viver os planos do Senhor. Porque os planos dele são bons. São planos de paz, são planos de prosperidade. A palavra do Senhor diz: só eu conheço os planos que tenho para vós. São planos de bem e não de mal. São planos para te dar esperança e um futuro. É o que a palavra do Senhor diz lá em Jeremias.
Mas se você continuar desconfiando da vontade de Deus para sua vida, se você continuar desconfiando que Deus só tem o mal para você e não o bem, você vai acabar morrendo nessa tempestade. Mas se você hoje reconhecer que o Senhor é o seu único Salvador, Redentor, único Senhor da sua vida, e se entregar totalmente ao mar da vontade de Deus, Ele ainda pode te salvar, Ele ainda pode te resgatar, Ele ainda pode te resgatar dos vícios, Ele ainda pode te resgatar da luxúria. O Senhor é o Deus que ainda pode te curar, o Senhor é o Deus que ainda pode te libertar da prostituição, o Senhor ainda é o Deus que pode te livrar do mal que você está enfrentando. O Senhor é o Deus que ainda pode te purificar, ainda pode te santificar, ainda pode te libertar. Mas você precisa reconhecer que está errado. Você precisa redirecionar. Você precisa se posicionar novamente. E o Senhor enviará o escape. A palavra do Senhor diz que depois de 3 dias e 3 noites, o Senhor falou ao peixe e este peixe vomitou Jonas na terra. O Senhor deu livramento a Jonas e depois disso tudo Jonas foi lá e fez a vontade do Senhor. Então neste dia se posicione, se coloque diante da presença de Deus, porque Ele te dará o escape, Ele renovará as suas forças, Ele restaurará a sua história e eu creio nisso, eu creio nisso. Eu vou orar pela sua vida. Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada pela nossa casa, pela nossa família. Nós agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor sempre tem escape para nós. Nós agradecemos, meu Deus, porque o Senhor, meu Deus, sempre nos avisa, meu Pai, quando nós estamos pisando nos lugares que não é para nós pisarmos. Quando nós estamos entrando em lugares que não é para nós entrarmos, Pai. E hoje o Teu Espírito Santo está nos dando uma nova chance para a gente se posicionar. Hoje o Espírito Santo está nos dando uma nova chance para nós negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e Te seguir. Em nome de Jesus, Pai, que os Teus filhos tenham força para negar a si mesmos, tomar as suas cruzes e seguir ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor acenda, Pai, um fogo, uma chama, que não se apague no coração de cada um que está me ouvindo hoje, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos voltar os nossos olhos para Ti. Amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!